Cumprimento a todos vocês que me ouvem neste momento, com a santa e gloriosa paz do Senhor. Amém? Esta que eu vos falo é a obreira Maria de Jesus, serva do Senhor. E mais uma vez estamos aqui para fazermos a oração da noite. E hoje é a reflexão da palavra de Deus no livro de Atos dos Apóstolos. Então, vamos acompanhar aí esta reflexão que nós estamos realizando todas as quartas-feiras aqui no canal 1, na oração das 18 horas. E depois da reflexão, nós vamos levantar o clamor pelo fortalecimento espiritual na sua vida. Amém? Peço a você, queridos, com muito carinho, já vão dando aí a sua curtição, para não correr o risco de esquecer. Então, vamos agora ouvir o que o Senhor tem a nos dizer através da sua palavra, que se encontra no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 9, e eu vou ler do versículo 20 ao 25. O título é Saulo prega em Damasco. Versículo 20. E logo pregava nas sinagogas a Jesus, afirmando que este é o Filho de Deus. Ora, todos os que o ouviam estavam atônitos e diziam: não é este o que exterminava em Jerusalém os que invocavam o nome de Jesus? E para que veio precisamente com o fim de os levar amarrados aos principais sacerdotais? Vamos fazer aqui uma pausa. Vocês estão lembrados que na reflexão anterior nós vimos que Ananias tinha ido até Damasco numa casa onde Paulo estava, porque Paulo estava lá como cego, não enxergava, diante do encontro que ele teve com Jesus, que foi quando ele caiu do cavalo. Ele caindo e levantou cego. Então, como ele estava próximo à cidade de Damasco, foi justamente para lá que levaram ele. E Ananias, por estar naquela mesma cidade, então Jesus mandou Ananias ir até ele, para ele ser curado. E quando ele foi curado, ele se converteu, recebeu a pregação, a palavra de Deus e foi batizado. Mas olha que interessante. Enquanto ele estava ali naquela casa, estava Ananias e estavam outros discípulos, outras pessoas ali invocando o nome do Senhor, todo mundo junto ali na fé. Paulo já foi a pregar, de novo convertido, já se tornou, foi um pregador. De perseguidor que estava sendo ele, porque ele estava no momento em que Jesus chamou a atenção dele na estrada, ele estava ali, era fazendo um trabalho a favor da perseguição, porque ele estava levando um documento para receber autorização para poder exterminar o povo cristão. Era uma forma que ele estava usando para ter mais liberdade de afligir os cristãos, quando ele foi chamado a atenção de Jesus. Agora, de perseguidor que ele era, agora foi ser um pregador. E olha que aqui está dizendo que ele pregava nas sinagogas de Damasco. Damasco, a capital da Síria. Não era uma cidade que pertencia aos israelitas. Porém, o povo judeus que habitavam nesta cidade, eles tinham sinagoga. A sinagoga, a casa de oração. Então, Paulo estava indo justamente para esta casa de oração
para pregar a palavra de Deus, afirmando que Jesus, aquele que havia sido morto, que foi crucificado, aquele Jesus, ele era verdadeiramente o Filho de Deus. Engraçado é que quando eram os apóstolos, Pedro e a sua equipe ali pregando a palavra, o povo ficava atônito, mas era maravilhado com as palavras que eles pregavam, ficavam maravilhados com a presença do Espírito Santo na vida deles. Já aqui não. A situação com Paulo era um pouco diferente, porque quando Paulo pregava, o povo ficava atônito, mas era preocupados. Eles ficavam receosos. E eles diziam: não é este o que exterminava em Jerusalém os que invocavam o nome de Jesus, ou seja, os cristãos? Não é este que exterminava os cristãos em Jerusalém? E olha que o povo ficava com medo de Paulo estar ali armando alguma cilada para poder enganar os cristãos e depois entregá-los aos principais sacerdotais para serem mortos ou presos. Olha aqui o que eles disseram. Que ele veio precisamente com o fim de os levar amarrado aos principais sacerdotais. Era esta a preocupação daquele povo, era o medo que o povo estava tendo de Paulo, ou seja, de Saulo, porque não confiavam nele. Querida, às vezes eu falo Paulo, às vezes eu falo Saulo, está se referindo à mesma pessoa. Prosseguindo, versículo 22. Saulo, porém, mais e mais se fortalecia e confundia os judeus que moravam em Damasco, demonstrando que Jesus é o Cristo. Decorridos muitos dias, os judeus deliberaram entre si tirar-lhe a vida. Porém, o plano deles chegou ao conhecimento de Saulo. Dia e noite guardavam também as portas para o matarem. Versículo 25. Mas os seus discípulos tomaram-no de noite e, colocando-o no cesto, desceram-no pela muralha. Veja bem, queridos, aqui está dizendo que Paulo, ele pregava a palavra de Deus com tanta fé, com tanta confiança, que mesmo aquele povo desconfiando dele, ele continuava fortalecido cada vez mais na presença do Senhor, diante do que ele estava pregando. E quando diz que ele confundia os judeus, não é propriamente que ele confundiu os judeus, eram os judeus que estavam confusos porque não estavam entendendo mais nada. Como que aquele homem que lutou tanto para destruir os cristãos, agora já estava defendendo? Como que aquele homem que estava a favor das autoridades, agora já estava contra? Então isso estava sendo difícil deles aceitarem. Mas eles vendo que Paulo estava falando com tanta eficácia ali, com a presença do Espírito Santo, com tanta nitidez e de tantas obras extraordinárias que ele estava fazendo, semelhante a dos apóstolos, aí eles ficavam preocupados, ficavam confusos, ficavam na dúvida. Afinal de contas, esse homem é ou não é o pregador, o enviado por Jesus? Porque até então ele não era. Então o povo estava ali muito confuso, preocupado com Paulo, até que chegou o momento que os judeus daquela cidade resolveram tirar a vida de Paulo. E qual foi a estratégia que eles usaram? Ficaram no portão da cidade dia e noite, esperando a qualquer momento Paulo sair desta cidade e eles atacarem Paulo e depois prenderem e matarem Paulo. Eles estavam fazendo esta armação
contra Paulo, ficando de dia e de noite guardando as portas da cidade para matar Paulo. Mas aí, Paulo ainda ficou mais esperto ainda. Quando ele ficou sabendo disso, os discípulos que estavam ali com ele colocaram ele no cesto e de noite eles desceram Paulo por uma brecha que tinha na muralha, ou seja, um buraco que tinha na muralha. Eles conseguiram passar Paulo numa cesta por aquele lugar. Então, Paulo saiu da cidade sem precisar de passar pelos portões da cidade. Significa que enquanto a segurança estava ali no portão da cidade, esperando Paulo passar para ir embora, Paulo já tinha ido há muito tempo, já era pregando em outras cidades, como nós vamos ver na próxima reflexão, que ele já era em Jerusalém e pregando também em Tarsos. E enquanto isso, as autoridades lá no portão, achando que Paulo estava ainda lá dentro da cidade. Deus protege, queridos, aqueles que estão envolvidos na sua obra. Deus cria estratégia para proteger. Deus protegeu Paulo porque Paulo iria morrer por ele, pela obra, mas aquele não era o momento. Amados, muitas vezes nós vimos isto na reflexão anterior. Nós temos uma mania de acreditar que o ser humano, quando ele é adotado de tanto pecado, de tanto erro, de tanta falha, não existe mais jeito, não existe mais solução, porque a cidade, ou melhor, a sociedade já começa a rotular. E às vezes a gente fica impressionada como que um homem perseguidor da humanidade, talvez um bandido, talvez assassino, e de repente se converte, enquanto ele era matador de vidas, daí ele já passa a anunciar o dono da vida, pregando a palavra, pregando a salvação, e às vezes a gente fica sem entender. É mistério, queridos. Por isso que nós nunca devemos desistir dos nossos. Ei, você que tem tanta vontade de fazer a diferença na obra do Senhor, na casa do Senhor, este é o momento, esta é a oportunidade. Tem pessoas que dizem, eu não sou digno de pregar a palavra, eu não sou digno disso. Não, queridos, nós não devemos olhar para a nossa dignidade, porque nenhum de nós somos digno de nada. Deus não nos deu nada por merecimento nosso, por dignidade nossa. Todos nós somos pecadores, somos falhos. A diferença é que uns receberam o chamado e abraçaram, e outros receberam chamados, mas ficaram com medos, ou não quiseram, ou deram importância às outras coisas. Mas o que Deus quer é que nós abraçamos esse chamado e deixar que Ele é quem nos usa, porque nós não podemos olhar para a nossa capacidade. Qual era a capacidade que Paulo tinha ali de pregar sobre Jesus? No mínimo, ele teria que estudar. Ele teria que estudar ali muita coisa para ele poder falar, porque o que ele pregava, o que ele estava fazendo ali, era totalmente contra o que Jesus tinha ensinado. Mas não precisou de nada disso. Não precisou de Paulo estudar e fazer pesquisa, investigar. O Espírito Santo desceu sobre ele e falou na boca dele, o Espírito Santo usando ele. Da mesma sorte é isso que Deus quer, derramar sobre nós do seu Espírito, para que não seja nós, mas que seja o seu Espírito Santo, abençoando as nossas vidas. O Espírito Santo nos usando, o Espírito Santo falando em nós, a palavra de Deus falando através de nós. Então é isso que nós devemos deixar, liberar nossa vida para o Espírito Santo agir. Assim como fez
com os pregadores, assim como fez com os discípulos, os apóstolos, Ele pode fazer com qualquer um hoje que Ele chamar. O importante é atendermos o chamado e deixar que Ele completa a obra, amém? Glória a Deus. Então vamos agora de clamor. Pai, neste momento, Senhor, eu levanto a Ti este clamor a favor desta Tua filha e também deste Teu filho, Senhor, que está me ouvindo. Eu levanto a Ti este clamor a favor do seu familiar, a favor de todos aqueles, sabe, Senhor, que deseja tanto abraçar o chamado, porque a Tua palavra diz que muitos foram chamados e poucos foram os escolhidos. E nós sabemos, Senhor, que nós estamos entre aqueles que foram chamados, mas queremos estar entre os que foram escolhidos, mesmo sabendo que foram pouco, para que Tu venha, meu Deus, derramar sobre nós do Teu Espírito Santo e nos usar com poder, autoridade, ousadia e intrepidez do Teu Espírito, e assim fazer o Teu querer, e assim ir atender a Tua vontade. Nós precisamos muito, Senhor, fazer a Tua vontade aqui na terra. Nós precisamos, não é Tu que precisa de nós não, Senhor. Nós não somos nada, mas é nós que precisamos de ser usado. Então, meu Deus, olha para a vida desta mulher, olha para a vida deste homem que sonha tanto em ter a sua história mudada. Muda a história, muda a sorte, Senhor. E entra com milagre urgente naquilo que eles estão necessitando. E fortalece a fé, anima e encoraja para que eles venham ser, meu Deus, vasos valorosos, vasos de honra na Tua obra e se dedicar cada vez mais a Ti. É o que eu te peço, meu Deus, para que o Teu nome seja glorificado na vida de cada um de nós. Eu te peço em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém? Graças a Deus. Queridos, que a bênção do Senhor seja derramada sobre sua vida e sobre toda a sua família, em nome de Jesus. Amém? Fique na paz. Graças a Deus.